Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto cada vez mais atual. Por que cada vez mais atual? Porque a todo momento ele vai ocupando espaço, não só na área de trabalho, mas nas nossas vidas. Inteligência artificial. Por mais que você possa ter um tipo de resistência a ouvir pelo menos uma discussão sobre esse assunto, eu peço a você que tenha paciência, né, para ouvir, porque ela está pouco a pouco tomando os nossos lugares em vários sentidos, inclusive fazendo com que a nossa imagem de repente seja reproduzida com a nossa voz e não somos nós. Isso é um pequeno exemplo do aproveitamento da inteligência artificial nas nossas vidas. Mas acaba sendo motivo de preocupação das nossas autoridades. Tanto que o governador Ronaldo Caiado propôs uma lei de inteligência artificial que vai mudar a vida de todos nós. E os deputados, também os nossos parlamentares, estão preocupados com isso. Tanto que acaba de chegar lá de Recife, lá no Pernambuco, o deputado Virmontes Cruvinel, que esteve lá juntamente com outras pessoas ligadas aqui à nossa área. O vice-governador, por exemplo, Daniel Vilela, estava lá, para conhecer a experiência que está sendo realizada lá naquele estado, que é o Porto Digital, que é uma ideia que já está sendo implementada aqui no estado de Goiás, mas que pode ser aperfeiçoada pela experiência dos pernambucanos. Nós temos aqui o Hub Goiás e a ideia é transformar isso aqui também, um setor, pelo menos talvez o centro de Goiânia, num distrito digital, que é o caminho de todo mundo. Nós não podemos ficar para trás. E quem vem para falar desta ideia, desta novidade, das novidades que existem em relação à inteligência artificial, é ele, o deputado estadual Virmontes Cruvinel, que é do União Brasil. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Que alegria estar contigo. Boa noite a todos que nos assistem. Bom estar com vocês no programa e à disposição aqui sempre. Eu já aproveito para fazer uma consulta para que a gente não fale nada errado. União Brasil, ou já se usa a nova sigla dessa união do Progressistas com a União Brasil? Perfeitamente, Paulo. Hoje agora já somos aí a federação, União Progressista. União Progressista? Progressista, é. Progressista no singular? Singular, isso. Singular, União Progressista. Isso. Então já peço a nossa Juliana, né, para na hora de identificar o senhor nos caracteres, e eu já vou anotar aqui para não ter dúvida, União Progressista, que é a união do Partido Progressistas, aí sim com S no final, o plural, com o Partido União Brasil. Tá? Paulo. União tem o barra no Progressista, não é tudo junto mesmo? Tudo junto. Tudo junto. Tá bom. Paulo, já podendo dar uma boa notícia quanto Opa. a isso, né? Foi um fator muito interessante, passa a ser uma bancada expressiva no Congresso Nacional, 109 deputados federais, 14 senadores, 6 governadores, aqui no estado de Goiás, mais de 130 prefeitos, então assim, extremamente expressiva essa composição, além dessa articulação, que em Goiás já tem uma sintonia muito grande, né? O presidente Baldi, presidente do Progressistas, já tem uma sintonia muito grande com o governador Ronaldo Caiado e uma perspectiva muito interessante para o país, porque o governador passa a ter uma visibilidade ampla com esses governadores aí por todo o âmbito nacional e vai rodar o país levando essa mensagem de uma pré-candidatura competitiva aí num projeto nacional a partir do ano que vem. Ok, mas temos muito mais ainda para falar sobre essa união. Sim. Né? Então eu vou guardar um pouco para daqui a pouco, porque a gente vai falar muito sobre inteligência artificial, vamos falar sobre a lei de IA, uma preocupação que o senhor tem também, que é sobre violência nas escolas, tanto que o senhor realizou dias atrás uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre esse tema, e eu convido você, telespectador, para me ajudar a fazer essa entrevista com o deputado estadual Virmontes Cruvinel. Nosso WhatsApp já aparecendo na tela, 982003223. 982003223. Mande a sua mensagem e coloque o seu nome no início da mensagem onde você mora, tá bom? E você pode assistir esse programa tanto pela TV Brasil Central quanto pela TV Assembleia Legislativa. As duas emissoras têm um acordo, um convênio, uma parceria que permite que isso aconteça. E acontece também troca de conteúdo, troca de servidores, né? Eu não sou servidor da Brasil Central, por exemplo, sou da Assembleia, mas estou aqui, inclusive no estúdio, que agora esse estúdio pertence à TV Brasil Central. Mas faço o programa de lá também, um pouco de lá, um pouco daqui. E você, telespectador, nosso convidado, tanto estando aqui quanto estando lá, você sempre estará, tomara, junto com a gente. Participe enquanto eu chamo apenas a vinheta e a gente já volta. Fique ligado. Muito
bem, quero aproveitar que o deputado Virmontes Cruvinel esteja aqui e também já tem antecipado um pouco sobre essa federação do Partido União Brasil com o Partido Progressistas, que virou União Progressista. É isso, né? Para não ter dúvida, União Progressista. O senhor falou um pouco sobre isso, mas vamos explorar um pouco mais esse assunto? Claro. Até porque o senhor é um político antenado com tudo que acontece no Brasil inteiro e não vai deixar de ser antenado com as coisas que acontecem ao seu partido. Claro. Isso abre em que medida as portas para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diante da pretensão dele de ser candidato a presidente da República? Paulo, dá uma dimensões concretas, mesmo, reais. capilaridade. É um partido com lideranças expressivas no país, 6 governadores, 14 senadores, uma bancada de mais de 100 deputados federais. Maior bancada, né? Maior bancada. Assim, compete muito hoje com a realidade hoje que tínhamos atrás com o PL. Antigo PSL, Ah, PL, sim. né? Então, assim, uma bancada extremamente competitiva, isso tem tempo de TV, isso tem fundo partidário, isso tem condições do governador fazer agendas positivas aí na pré-campanha, levando a mensagem, e a condição que está estabelecida nessa aliança é a possibilidade do governador até março, né, no período da pré-campanha, alcançar 2 dígitos. Na pesquisa nacional. Ou seja, então, mais de 10%. E é bem provável que isso aconteça até esse ano, até essa movimentação interessante, pautas positivas que o governador, entregas. Né? É uma coisa que nós sempre defendemos, Paulo, eu me recordo daquela última vez que nós estivemos aqui, de ter a referência de alguém que tem uma entrega no Estado para poder contribuir da mesma forma com o país. E o governador cada vez dá mais provas disso, né? Alcança aí, em primeiro lugar índices como educação, atividades com a área de tecnologia. Hoje mesmo saiu mais um resultado do Goiás, em primeiro lugar, nessa questão de sem utilização de papel, né? Um governo digital, moderno, além das atividades aí com relação à área da descentralização do serviço de saúde, segurança pública. Então, assim, você tem um portfólio de ações que podem ser demonstradas também de como se pode fazer uma boa gestão do país, deixando um pouco de lado essa briga existente aí e dificuldades na atual gestão do governo federal. A que briga isso se refere? Eu digo com essa briga do PT, apenas criticando e tentando se fazer na defensiva aí o ataque que foi feito, porque ganhou a eleição, mas fica se defendendo ao longo da gestão. E é um momento de olhar para frente. Então o governador está aí com perspectiva muito grande de mostrar essa pauta feita em Goiás com ações concretas para o país. Perspectivas aí de integrar, como já faz hoje aqui no Fórum do Brasil Central, com governadores da região do Norte e também aqui do estado da região Centro-Oeste, poder ter esse diálogo amplo o país. E o que eu vejo, sim, ter postura de líder para fazer essa gestão daqui para frente, trazendo governadores para tomadas de decisões. E a grande prova disso, Paulo, foi que no momento de maior dificuldade que teve aqui em Goiás e no mundo, com relação à pandemia, a primeira coisa que o governador fez foi chamar os poderes constituídos. Chamou o Poder Legislativo, chamou o Poder Judiciário, chamou a Defensoria Pública, chamou o Ministério Público, chamou o Tribunal de Contas para junto tomar decisões importantes no caminhar desse momento de crise. E eu vejo que é um momento oportuno para isso. O governador está pronto para ir com a sua caixa de 2 mandatos de governador, ter um diálogo amplo aí com as 27 unidades da federação e trazer, independente da cor partidária, pessoas que possam ter condição de dar governabilidade para esses próximos 4 anos. Tá, e dentro do União Brasil, né? Dentro desse segmento, né, do Partido União Brasil, que se juntou ao progressista, lá existem 3 ministros que não querem desgrudar de Lula, querem continuar no cargo e defendem o apoio a Lula. Como é que vai ficar isso? É natural, naquele primeiro momento, a União Brasil teve esse convite de participação no governo federal, mas já com essa composição, onde que aparece aí os presidentes, tanto o Rueda como também o Ciro Nogueira do Partido Progressistas, já traz essa confiabilidade, né? É um papel de protagonista daqui para frente no processo político e com a candidatura competitiva. Quem defende mais a candidatura de Caiado, Rueda ou Ciro? Eu vejo, Paulo, que essa construção agora é uma aliança. Né? Então, assim, são os dois que estão aí tendo, não só falando de Caiado em si, mas de ter uma candidatura própria dessa agremiação, dessa federação. Então, assim, é um fato novo, é um peso político nacional que interfere aí em várias tomadas de decisões aí nos estados, na bancada, em decisões que caminham aí no Congresso Nacional de pautas legislativas, mas que também vai interferir no processo político, fazendo aí uma grande quantidade de deputados estaduais, deputados federais nas próximas eleições. E uma possível união também com o PL de Jair Bolsonaro. Como é que é vista pelos dois
ex-presidentes desses dois partidos, União e Progressistas? Todo diálogo é possível, a política prega isso. Então, em todos os momentos aqui, eu tenho visto o governador deixar aberto o diálogo para essas alianças. Dona Gracinha Caiado, que é pré-candidata ao Senado, né, que tem uma entrega muito grande nessa área social, essa semana mesmo no noticiário aqui goiano já deu essa ideia de ter aí a possibilidade aberta à composição de aliança. São 2 vagas para o Senado, né? E a gente sabe da competitividade e o peso político também do partido aqui no Estado. Dizem, aliás, Bolsonaro já deixou claro que interessa mais a ele a eleição de um senador do que a eleição de um governador em si. Isso significa que o Wilder Moraes viu mais reduzidas ainda as possibilidades de ele vir a ser candidato ao governo? Eu também ouvi isso, Paulo, que você comentou que o interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro é ter uma bancada expressiva no Senado. E aqui, como o governador tem dito, ele está aberto ao diálogo, tem aí como se diz, experiência, né, para construir um projeto futuro para o país e sabe da importância também do peso do PL aí no âmbito nacional. Isso significaria também, se é que venha a acontecer essa união também com o PL de Bolsonaro, isso pode acontecer também a abertura de um espaço bastante importante nessa chapa para Vitor Hugo, hoje vereador e ex-deputado federal e ex-líder, inclusive, de Bolsonaro lá na Câmara. Quer dizer, quem sai na frente para disputar essa segunda vaga, tendo-se em vista também que muita gente diz que a primeira vaga já é de Gracinha Caiado. A segunda seria de quem, na sua opinião? Paulo, ou na sua preferência até? Perfeitamente, assim, particularmente eu estou com a dona Gracinha, né? A segunda vaga para o Senado ainda tem uma possibilidade de estar defendendo que tem, às vezes, uma opção do próprio Progressistas. Então, assim, pela fato de estar na federação, eu vou defender... Seria Baldi? Seria a opção do Baldi aí como pré-candidato, mas que não impede de ter diálogos. Então, mais particularmente por eu estar na federação, eu estou defendendo que tenha candidaturas próprias ali dos nossos quadros. Mas o que eu tenho visto é que o Vitor Hugo tem se colocado como uma pessoa de diálogo, né? Nessa aliança mais ampla, num diálogo, teve esses dias com o nosso vice-governador Daniel, que inclusive gostou muito do diálogo com o Vitor Hugo, uma pessoa muito preparada e da confiança também do ex-presidente Bolsonaro. E como é que ficaria a questão do Gaia, né? Do Gustavo Gaia, que hoje é deputado federal e já falou que sonha em ser candidato ao Senado também. Mas quem é, diante agora de 2 ex-presidentes de partidos nacionais, ex-presidentes nacionais de 2 partidos, e com a entrada também de Caiado nesse bloco, quem é que vai decidir o quê? Qual voz será mais forte dentro desse trio? Paulo, eu acredito que deva ter alguma prévia interna aí dentro ao PL, mas o que eu escuto muito é que o Major Vitor Hugo é uma pessoa de muita confiança do ex-presidente Bolsonaro já há um bom tempo, né? Então, sim, mas possivelmente eles devem ter uma prévia, haja vista a possibilidade real de disputa para ter uma indicação do partido aí para um projeto do Senado. A harmonia perfeita entre os 3, Caiado, Ciro e Rueda? Sim. Por que não ficou nada para ser aparado, não ficou aresta nenhuma? Não, assim, cabe agora tarefas de casa, que é isso que eu for observado, né? Tarefa de casa do governador é andar, mostrar o seu projeto, mostrar o seu plano de ação para esses próximos 4 anos e alcançar um percentual aí competitivo nas pesquisas. Então, ele está preparado para isso, está motivado, né? Está rodando aí o Estado, todos os estados, e fazendo construções de pontes e alianças. E essa tarefa de casa é o que ele mais gosta de fazer, é fazer a boa política. E tem disposição. Tem disposição, tá, como se diz, está mais acelerado do que muitos de nós deputados estaduais aí, por sinal. Pois é, Caiado, inclusive, que esteve agora em Nova York, né, no evento do LIDE, de empresários, né, muitos empresários reunidos lá em Nova York, inclusive autoridades, né, inclusive o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, lá esteve, fez palestras e tal. Essa construção dessa imagem de Caiado passa também pelo exterior, por Nova York, pelos Estados Unidos. Ele vai ampliar essa agenda dele de viagens, não apenas dentro do Estado, não apenas dentro do Brasil, mas lá fora também. É importante isso? É o papel de estadista, né, Paulo? O chefe de Estado, o chefe da nação tem que ter esse compromisso, esse preparo, esse estofo para estar aí pronto para os grandes debates, para as grandes pautas. E eu não vejo um momento mais oportuno do que esse para o governador Caiado mostrar tudo que ele conheceu, aprendeu e vive com a sua experiência até hoje nas caminhadas tanto no Legislativo como também agora no Executivo. Em 1989, Caiado também foi candidato a presidente da República, e lá estava Lula. E os dois chegaram a travar em alguns debates, assim, momentos de enfrentamento mesmo, né? E Lula até meio que desdenhou de Caiado, né? Como parece que continua fazendo isso também.
Lula, dessa vez, pode ser surpreendido? Ah, não tenho dúvida, Paulo. É um outro momento, né? Naquele momento lá atrás, o governador nem tinha uma vivência de legislativo, nem de executivo, tinha uma caminhada de liderança classista. Hoje, ele tem entrega no Estado, ele tem serviço prestado, ele tem conhecimento político, gosta da política e, principalmente, tem conduta, caráter e competência para fazer mais pelo país. Essa corrupção, né, que foi deflagrada através de uma operação da Polícia Federal, dias atrás, mostrando aquele escândalo do INSS, quer dizer, não é um escândalo do INSS, não, é escândalo de gente que trabalhava dentro do INSS com participação de gente de fora também. Essa corrupção pode, embora o governo de Lula, a gente percebe isso claramente, eu digo não apenas como jornalista, mas digo também como cidadão que acompanha também o noticiário de outras emissoras, de jornais, de sites, enfim. O governo de Lula, claro, está tentando de todas as formas fazer colar isso nas costas de Bolsonaro. Mas Lula pode ser, mais uma vez, enquadrado dentro desse esquema de corrupção, que é seguramente um dos maiores já vistos no Brasil, e ainda não se tem a dimensão exata dos valores? Paulo, o que a gente prega realmente é conduta, caráter, postura de quem serve para ser exemplo. Quem está aí no exercício do mandato eletivo, principalmente como chefe do executivo, é referência. E nós precisamos de boas referências para o país. Tudo que está sendo apresentado aí, eu tenho certeza que vai ser apurado de forma rigorosa pelo Poder Judiciário, Ministério Público, todas as fontes devidas, e é lamentável a gente perceber abuso e excesso aí nessa questão do INSS, que é o direito, né, das pessoas com mais idade serem violadas, deturpadas, lesadas aí o seu patrimônio. Então, assim, se há qualquer conduta aí que foi feita e que tem a participação do presidente da República, ele tem que ser responsabilizado por isso. O povo brasileiro pede isso. O ministro da Previdência, hoje, ontem, nessas últimas horas, tem insistido muito nessa tese, né, de que a corrupção não é do governo Lula, é de Bolsonaro. Começou realmente lá em 2019, mas acontece que lá ainda não tinha a proporção que assumiu a partir da entrada de Lula no governo. Estou falando, repito, como jornalista e como atento que sou, nada de partidário aqui. A gente não tem que ter partido aqui. Aqui dentro do estúdio, não, lá fora é outra história, você pode torcer para o Vila, para o Goiás, para quem você quiser. Mas, enfim, ministro da Previdência insistindo nessa tese de que esse escândalo é de Bolsonaro. O que o senhor entende que esses partidos de direita ou de extrema direita, como dizem que é o PL de Bolsonaro, qual que tem que ser a tática para não deixar que isso cole na direita e sim se refira à maior parte do escândalo que foi dentro desse governo Lula, inevitavelmente? Paulo, acho que principalmente trabalhar com provas, né? Se tiver aí realmente prova de que nada foi feito, as responsabilidades aí do ordenador de despesas, do gestor de determinada pasta, não tem a ver com eles, tem que mostrar, é o momento de mostrar a público isso, mostrar aí no Congresso Nacional, mostrar nos órgãos de imprensa que tem aí lisura e que não tem nenhuma responsabilidade com isso, né? Tá bem, falando nisso, para encerrar esse assunto, porque a gente tem outros assuntos locais para falar também, deputado, mas Bolsonaro reclama, né, que ele não tem sido ouvido, não tem tido acesso às acusações contra ele, os advogados dele, a defesa dele também diz a mesma coisa. Como provar a sua inocência, embora quem tem que provar a culpa seja ao contrário, é o Estado que tem que provar a culpa, e o senhor é advogado, o senhor sabe melhor do que eu, mas o Bolsonaro se vê obrigado a mostrar que ele é inocente diante de uma coisa que ele nem sabe exatamente o que é o que diz ele. Como fazer isso, tendo como ponto de partida o fato de que realmente isso acontece aqui no Brasil? Como fazer isso diante de uma justiça do STF, por exemplo, que é tomado, né, por ex-petistas, por advogados de petistas, enfim. Como é que o senhor espera, diante dessas denúncias todas, como é que o senhor espera que se comporte o STF? Mais do que isso, estamos vivendo realmente uma ditadura da toga ou não? Paulo, eu ainda quero acreditar que não. Tá? Eu ainda quero acreditar que tenha pessoas preparadas, que saibam realmente o papel e a missão de estar no judiciário e na mais alta cúpula do Poder Judiciário. Se tem ali situações pontuais e que, infelizmente, nos deixam tristes, né, com alguns posicionamentos de alguns ministros ali, eu ainda quero acreditar que a maioria tenha responsabilidade e conduta, da mesma forma como os agentes políticos são cobrados aqui no Legislativo e no Executivo, que tenham condutas coerentes também no seu papel e missão de ser judiciário. Tá bem, vamos lá falar de legisladores, vamos falar de Assembleia Legislativa, a qual o senhor pertence. Muito bem.
Nessa quinta-feira, lá na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram a saída de Goiás do atual regime de recuperação fiscal e a adesão ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Vamos conferir. Os deputados fizeram 2 sessões. Na ordinária, foi aprovado em definitivo o pedido de encerramento do Estado de Goiás ao regime de recuperação fiscal, o RRF do governo federal. Também em definitivo, a adesão do Estado de Goiás ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, de lei complementar federal. O relator das matérias, deputado Wagner Camargo Neto, foi à tribuna para destacar a relevância do acesso ao PROPAG. Nós temos uma limitação orçamentária para custear a máquina, para o custeio e também para investimento. E esse projeto ele vai aumentar aí aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões a mais, né, nesse orçamento. O líder do governo, Thales Barreto, e a deputada Bia de Lima, de oposição, também elogiaram. Com certeza aliviará ainda mais o Estado de Goiás nessa questão das negociações do orçamento, da dívida do Estado junto à União, e isso possibilitará, com certeza, maiores investimentos para que Goiás tenha cada vez mais desenvolvimento. Ainda no pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro elogiou a recondução da ex-reitora da UFG, Maria do Rosário Cassimiro, ao Conselho Estadual de Educação. Me surpreendi com uma senhora de 90 anos sendo indicada para o Conselho. Eu disse a ela, a senhora não precisava falar nada. O seu currículo já dá força suficiente para a sua indicação. E o deputado Virmondes Cruvinel tratou da visita que fez ao Porto Digital, no Recife, com o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. O mesmo trabalho que é feito lá pelo Porto Digital tem aqui uma gestão do Hub Goiás. E o governador Daniel Vilela, junto com o governador Caiado, o secretário José Frederico, tem o interesse de construir aqui na cidade de Goiânia um distrito digital, ampliando a ideia do Hub, buscando áreas centralizadas para que isso aconteça, com o conceito de mobilidade. Você anda rápido de um local para o outro, para um café, para uma empresa, para uma faculdade, e pode estar aí resolvendo demandas, trazendo soluções e inovações. E esse é mais um dos assuntos que a gente vai discutir com o deputado Virmondes Cruvinel, o deputado estadual aqui por Goiás, pela federação, né? União, aliás, federação? Isso. É federação. União Progressista. O senhor voltou ontem, né, a Recife. Como é que foi essa história para ver essa realidade lá? Paulo, eu sou entusiasta dessa área aí da tecnologia e da inovação. E lá na Assembleia, com a felicidade e apoio dos deputados, eu estou presidindo a Comissão de Empreendedorismo e Cidades Inteligentes. O governador em exercício Daniel Vilela, uma amiga aí de longa data, e o secretário José Frederico também, um estudioso, eles nos convidaram para fazer essa visita institucional. Primeiro, ao Porto Digital, para falar isso para os amigos que nos assistem, a ideia de um espaço, que era um antigo espaço próximo ao antigo porto lá do Recife, que foi mudado de local e foi desativado, um espaço de alguns prédios históricos, estava ali abandonado. Com investimento do poder público e também da iniciativa privada, construiu ali um espaço, agora chamado Porto Digital, com prédios, com estruturas modernas, onde tem startups, tem empresas de tecnologia, tem universidades ali próximas, né? Então, assim, e gerando um espaço, um ecossistema muito forte nessa área de tecnologia e inovação, dando abertura, inclusive, para a inclusão digital, trazendo ali pessoas que eram, inclusive, de baixa renda, das proximidades periféricas e tiveram a oportunidade de ter cursos de qualificação e hoje empregadas, né, Paulo? Desculpa, a gente está vendo imagens ali que o senhor trouxe, agora explica para a gente depois. Essa parte externa que está sendo mostrada ali é onde que é a parte do porto, né? Sendo apresentada aí pelos representantes do Porto Digital, e que era ali um espaço antigo. Você vê ali as estruturas antigas que estão sendo revitalizadas, né? E hoje passam a ter espaço ali de atividades, auditórios, laboratórios de tecnologia. Vocês estão onde aí?
Aí é o Porto Digital. Onde vocês estão é o quê? É o Porto Digital, é a sede, é um prédio. É um prédio. Que foi a estrutura passou a ser o espaço de gestão do Porto. Um lá. prédio ocupado pela administração, digamos. A administração, a gestão do Porto. Isso mesmo. Essa dupla aí, esse casal aí, são representantes da gestão do Porto, que inclusive são os que fazem a gestão aqui do Porto, o hub de Goiás. A gente viu os cabelinhos brancos ali do Joel Santana. Isso, secretário de Ciência e Tecnologia, de Indústria e Comércio também, Joel Santana, estava presente lá, que também tem um vínculo, né, com o Recife ali, Marco Maciel, Marco né? Maciel, ex-senador, ex-vice-presidente, aquela coisa toda. Justamente. E vimos também o Daniel Vilela ali. Daniel é entusiasmado com isso também? Gosta muito também, Paulo. Ele foi lá primeiro com esse objetivo de conhecer essa realidade, com o secretário José Frederico, também com o secretário Joel Santana, e através aí desse apoio total do governador Caiado, que também é entusiasta dessa área de tecnologia, ele permitiu essa possibilidade de ter uma conexão, de ver de perto dessa atividade do hub, né, do Porto Digital, e aqui ele quer ampliar, quer trazer também estrutura com atividades. Aí foi uma reunião na sequência, que nós tivemos com o prefeito João Campos, né? Então ele quer trazer... Prefeito de Recife. É o prefeito de Recife, da capital pernambucana, que, por sinal, também ele traz essa experiência da tecnologia para melhorar a gestão com as pessoas. Ele foi muito receptivo, né? Ele sabe, ele disse, inclusive, do carinho e respeito que ele tem pelo governador Ronaldo Caiado. O pai dele, na época, também comentou, ele comentou do carinho que o Eduardo Campos tinha com o Caiado. Então, assim, lideranças expressivas no país, e é uma liderança de ponta, Paulo. Ele está com 31 anos, né? Com o segundo mandato eleito de forma expressiva, com quase 80% dos votos da capital, e é pré-candidato a governador do Pernambuco. Tá bem. Que lição que o senhor traz que possa ser colocada em prática aqui em Goiás? Paulo, não só eu, mas o governador Daniel saiu muito entusiasmado dessa reunião. Primeiro, de trazer um distrito digital para cá, ali no centro de Goiânia, isso que está sendo estudado junto aí a órgãos do governo, também vai ser conversado com o prefeito Mabel, e também a experiência do João Campos, né, o prefeito da cidade, com relação a diálogo com a população e com os cidadãos através das ferramentas tecnológicas, Paulo. Ele deu um exemplo lá muito interessante, que durante o período da pandemia, as pessoas teve um momento que aquele Conecta SUS foi hackeado, não sei se você se recorda, que era do federal, foi hackeado. E eles fizeram uma ferramenta através desse diálogo com o WhatsApp e conseguiu levar ali o cartão de vacinação, que muitas pessoas têm acesso, mas não sabia onde procurar, e enviou no WhatsApp de todas as pessoas da cidade. Então, assim, antes de pedir, e essa é a máxima que ele deixou para o Daniel, a administração tem que conversar com o cidadão antes do cidadão procurar a administração. Então, você oferecer ali um serviço como a questão das vacinas, a agilidade de não ter fila aí no atendimento, por exemplo, no serviço de saúde, é algo que ele faz frequentemente. Essa conversa não é levar problema, um imposto a ser cobrado ou fazer propaganda da prefeitura, não. É levar um serviço, um benefício para o cidadão. Então, o Daniel saiu entusiasmado disso, eu tenho certeza que vai estar inspirado aí para um projeto futuro que ele vai ter ano que vem. Projetos que estão surgindo, né? Por exemplo, sobre inteligência artificial. Explica para a gente, por favor. Sim, Paulo. Aí, nesse caso, o governador Caiado já está procurando há um certo tempo aí, também com a participação, além do secretário Zé Frederico, do vice-governador Daniel, o secretário Adriano Rocha Lima, que é um entusiasta também nessa área de inovação, estimulou o governador Caiado a trazer um marco legal aqui sobre inteligência artificial no Estado. E, por sinal, o primeiro do país. Hoje foi noticiado, inclusive, no noticiário nacional, que Goiás passa a ter esse primeiro marco legal sobre inovação e inteligência artificial, uma política estadual de inovação e inteligência artificial. O que isso na prática significa, Paulo? Primeiro, para as escolas, vai ser levado o conhecimento de inteligência artificial para as escolas. Isso é uma ferramenta, né, para os alunos, não ali para você deixar de lado o conhecimento, mas que você, com isso, aprenda ainda mais, facilite o seu conhecimento. O uso da tecnologia e da inteligência artificial vai ser usado na gestão pública, por exemplo, em respostas rápidas, agendamentos de consulta, por exemplo, nessa área da saúde, e além disso aí, parcerias com a iniciativa privada, com empresas, com agronegócio. A ideia é de se criar aqui um centro de inteligência artificial com apoio das universidades e que cada vez mais, Paulo, a gente está vendo aí que o mercado abre-se para isso. A UFG, o último vestibular agora que teve, né, a disputa para o curso de inteligência artificial foi maior que medicina, que sempre era as mais disputadas. O que a gente enxerga com isso? Oportunidades, né, de, através da inteligência artificial, através dessas ferramentas de tecnologia,
trazer desenvolvimento e progresso para o Estado. Então, assim, de ponta, uma legislação ultramoderna, aberta e que o governo federal estava patinando aí na tomada de decisões sobre essa pauta. Deputado, mas para que isso se torne realidade, falta o quê? Por exemplo, o senhor falou agora há pouco sobre colocar uma espécie de um distrito digital, que seria no centro de Goiânia. Isso. Falta o quê para isso se tornar realidade? Está bem avançado, Paulo. Nós já temos o Hub Goiás, né, que eu convido, inclusive... O que é Hub? Vamos explicar. O Hub é um espaço onde que várias atividades acontecem. Ali podem ser constituídas ou atividades acontecerem lá de startups, que são empresas modernas que trabalham com a área de tecnologia. Você pode ter cursos, capacitação, troca de experiências, conexão entre empresas e startups, e a universidade também está presente. Então, assim, é um ponto de encontro na área de inovação e tecnologia. E nós já temos um aqui, que é o Hub Goiás, ali no setor universitário, que já é uma referência. E com isso agora, a ideia é não só ter o hub, mas ter espaços para atividades, onde que possam também trazer empresas, que possam ter espaço de qualificação profissional nessa área, né? E que o mercado possa ter uma ferramenta aqui de pessoas que venham a trabalhar com isso também aqui no estado de Goiás. Não acaba tendo um certo contrassenso nisso, não, porque se pretende instalar uma coisa de altíssima tecnologia no local altissimamente ou baixamente tendo repercussão positiva, que é o centro que está abandonado. Sim. Né? Tanto que se pensou, o ex-prefeito Rogério Cruz quis criar lá um projeto de revitalização que ficou parado e Mabel também não quer mexer com isso agora, vai pensar melhor. Não há um contrassenso nisso? Quer dizer, uma coisa muito moderna, um local muito atrasado? Na verdade, Paulo, foi da mesma forma que lá. Lá o espaço era subutilizado, né? Era um espaço também com prédios históricos ali, como deu para ver um pouco nas cenas, né? E aqui, da mesma forma, está sendo feito um estudo, né? Por essas pessoas que têm essa visão e estão levando esse conhecimento aí à Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao governador e ao vice-governador. Utilizar, primeiro, serviços próximos. Você tem mapeado, por exemplo, assim, quais são os comércios que tem ali, quais são universidades, a distância Tem ali. muita clínica ali no centro, Tem né? muita coisa próxima, Paulo. Só assim, eles pegam lá um mapa lá das ilhas de calor, falam, tem lá assim, quantas farmácias, quantos comércios, qual a distância das faculdades, se dá para andar a pé. Um conceito forte disso é a caminhabilidade, você poder andar a pé ali. Gostei da palavra. Eu também aprendi lá, Paulo. Eles falam assim, né? Então fala assim, da ideia de você poder ali caminhar, tá num café, tá numa empresa, tá numa startup, você anda de um lugar para outro com facilidade, sem essa questão da dificuldade do trânsito. Tá bem, quem é que está imbuído de responsabilidade para tornar isso real, tirar do papel? Olha, o próprio vice-governador Daniel Vilela está com essa missão e está com a força de trabalho junto aí com o secretário José Frederico, da Ciência e Tecnologia, com o secretário Adriano Rocha Lima, da Geral de Gestão, e também com o Joel, da Indústria e Comércio. Ok, então a sinalização é boa, isso deve se tornar realidade até quando, mais ou menos? Olha, Paulo, pelo que eu vi, a ideia é de até abril do ano que vem ter aí um norte com relação a essa ação aí do distrito aqui digital em Goiânia. Vamos falar de outro assunto também, embora a gente possa voltar a esses que a gente já discutiu, vamos falar de outro assunto também, que é a questão da insegurança, né? de violência mesmo nas escolas. E foi o tema que o senhor utilizou durante uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao lado, inclusive, da sua mãe, né? A vereadora Rose Cruvinel. Por que o senhor foi levado a fazer essa discussão? Por quê? Qual é a preocupação que o senhor tem? Paulo, primeiro o seguinte, essa realidade da violência hoje ampliou, porque às vezes ali uma agressão, uma violência física ou até uma violência, uma ameaça acontecia dentro do ambiente da sala de aula. Hoje nós temos as redes sociais e isso se ultrapassa assim, ao ambiente da própria escola e vai para o mundo através das redes sociais, que é o chamado cyberbullying. Agressões essas que levam a pessoa a se distanciar, afastar do seu ambiente da escola, pode levar até a agressões físicas, estímulos aí à perda da vida, que é o mais extremo. Então, para evitar isso, nós fizemos um debate de extrema qualificação, onde que teve presente Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, a sindicato das escolas particulares, como também a presença da rede pública estadual e municipal.
Qual que é o objetivo? Fazer uma força-tarefa, um protocolo de intenções for assinado para que, primeiro, leve um trabalho de prevenção, levando às escolas conhecimento, debate sobre o assunto. Inclusive, teve uma série do Netflix, né, que trouxe aí essa temática, até o governo britânico pediu para que as pessoas pudessem mostrar sobre essa série nas escolas. Então, aqui a gente está levantando isso também, a ideia de levar um trabalho prévio, com palestras, com orientação, com vídeos aí também falando sobre essa questão da violência e cuidados também que os pais devem ter, né? Que o fato hoje, o que ficou frisado lá, Paulo, principalmente pelo Poder Judiciário, também pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal, é o seguinte: o pai tem o dever sim de olhar a rede social dos seus filhos, o pai tem o dever social, o dever de estar olhando o WhatsApp. Não é nem direito, né? É dever, né? Por quê? Porque se há alguma responsabilidade, e isso não é invasão de privacidade, isso é um controle parental, é um cuidado que os pais têm que ter, até porque se acontece alguma coisa lá com eles através das redes, a responsabilidade é do pai. Então, nós levantamos esse debate, foi feita ali uma força-tarefa, ações serão feitas nas escolas, tanto municipais quanto estaduais, além de ações de parceria, né? Você está perto, convidar os pais para estarem presentes. Eu sou pai também, eu convido a você que é pai, que me assiste, a primeiro, conversar com seu filho, não deixar distante, né? E participar também das atividades da escola, que esteja próximo dele também nessas realidades. E essas escolas já estão fazendo parte desse projeto, digamos assim? Sim, Paulo. Escolas estaduais, municipais? Nós tivemos ali a primeira presença da própria Secretaria Estadual e Municipal de Educação, como também do Conselho Estadual de Educação, que está presente também as escolas particulares. Então, assim, a ideia é espalhar isso com informações, com conhecimento e troca de experiências, né? Falando em professor, a gente não comentou o que aconteceu na Assembleia hoje. O Amauri, deputada Amauri Ribeiro, manifestando a alegria dele em ver a ex-reitora Maria do Rosário Cassimiro, né, voltando, né, aos 90 anos. O senhor estava lá e ouviu isso. Conte um pouco para a gente. Olha, Paulo, primeiro é um privilégio, né, essa oportunidade que nós temos como Poder Legislativo de fazer essas sabatinas das pessoas que vão compor o Conselho Estadual de Educação. Na semana passada nós fizemos a recondução do Flávio, que é o presidente do Conselho, e hoje também de mais alguns quadros qualificados. Um deles é a professora Cassimiro, que é uma referência, primeira reitora mulher do país, extremamente estudiosa. Eu já tive a oportunidade de participar de reuniões lá no Conselho e vejo assim que as pessoas esperam a manifestação dela sobre determinado ponto de vista e ela sabe de tudo. Então, assim, é um exemplo de dedicação, de compromisso com a causa da educação e, principalmente, ali um exemplo de vida, né? Que ela dedicou a vida a servir e trabalhar a pauta. Parabéns, parabéns a quem aprovou e parabéns à ex-reitora, né? Que realmente desenvolve um belíssimo trabalho e deixa um legado, né? Muito interessante de respeito e de amor pela profissão. Mas falando de amor, agora vamos falar um pouco mais, então, sobre o tal do ódio, né? Essas manifestações são cada vez mais comuns, principalmente nas redes sociais. E tem a ver essa reportagem com isso, com essa preocupação que o senhor manifestou agora de violência nas escolas. Violência, ódio leva à violência. Especialistas temem que isso possa acabar se concretizando e moldando toda uma geração. Será que ainda há tempo de salvar? Agentes públicos estão se preocupando com esse tema e desenvolvendo políticas públicas para combater essa comunicação violenta e o cyberbullying. Vamos ver. A disseminação de ódio nas redes sociais é um assunto que cada vez mais tem sido discutido. Se blindar de comentários negativos é hoje um grande desafio para todos. Eu passo uma boa parte do meu tempo buscando atividades físicas, querendo ou não, faço também terapia, então isso me ajuda bastante a me blindar muito a minha mente dessas situações, que a gente sabe que isso é sujeito a nós, né? Infelizmente, não tem como correr. Antigamente eu olhava bastante, né? Hoje em dia não vejo a possibilidade de ficar olhando, porque eu sei que se eu olhar vai ter alguma coisinha ali. Tem que mostrar que ali é um espaço comum, então da mesma forma que você não pode sair falando as coisas para as pessoas na rua ou por telefone, você também não pode fazer isso nas redes sociais achando que você vai estar anônimo. Porque você é uma pessoa ali, né? Então, você tem que falar as coisas que você aprendeu. Então, a gente tem que ensinar realmente o que é certo ou o que é errado. Geralmente, eu deixo seguir as páginas de fofoca, né? Porque lá é onde as pessoas costumam mais fazer comentários maldosos, né? Que é onde dissemina mais ódio em cima das pessoas.
Projetos sobre o tema estão sendo cada vez mais discutidos pelos parlamentares e as instituições estão abordando o tema para ajudar os pais e também os familiares. O principal objetivo disso tudo é diminuir a disseminação de ódio nas redes sociais e conscientizar, auxiliar as crianças e adolescentes a utilizarem as plataformas de forma positiva. A psicóloga Hanna Costa explica alguns pontos que os pais podem abordar com os adolescentes para conscientização. Tem algumas intervenções que podem ser feitas, né? A primeira dela é educação emocional desde cedo. O que acontece? Tanto a escola quanto a família, elas precisam ensinar o que é empatia. Elas precisam ensinar os adolescentes e as crianças a lidarem com as frustrações e a entenderem que mesmo que quando você diverge de opinião, isso não significa que você deve disseminar o ódio e a raiva. Nessas situações, o apoio psicológico não só para a vítima, mas também para o agressor é fundamental. Essa vítima precisa desse apoio por ter passado por algo tão traumático e esse agressor também por estar refletindo, na verdade, traumas, dores e falta de referência afetiva que ele não teve na vida. Então, esse apoio vai ajudar que a gente realmente traga uma transformação e então a gente construa uma sociedade que a gente tanto almeja. Infelizmente, a sociedade almeja, mas tem uma meia dúzia de muitos que fazem o trabalho contrário, né, deputado? Que acabam fazendo daquela coisa um exercício de ódio o tempo todo, violência o tempo todo. E é difícil combater isso. O senhor comandou uma audiência pública combatendo a violência nas escolas, e a gente fala de uma forma geral a sociedade toda. É difícil. Quem é que vai ganhar essa parada, afinal de contas? O bem ou o mal? Paulo, eu tenho muita fé aí e confiança dessa primeira presença efetiva do poder público. Os agentes públicos estão unidos, e a prova disso nessa ação, dessa audiência pública. Você vê ali Polícia Federal, Ministério da Justiça, trazendo informações importantes, mas principalmente pedindo isso, que os pais estejam próximos, né? Nós temos aí, às vezes, é menos perigoso se você mandasse o seu filho ali para uma festa do que deixar ele na rede social, no quarto fechado. Então, que você converse com o seu filho a respeito disso, tenha aí conhecimento de com quem que ele está conversando, né? Infelizmente, nós temos visto aí pedófilos, criminosos, né? Pessoas que têm estimulado aí a suicídio dentro das redes sociais e fazendo isso com crianças e adolescentes. Automutilação, inclusive. Automutilação. Então, não dá para ficar calado quanto a isso. Nós temos que estar presentes. A Assembleia está aberta para isso. Nós recebemos sugestões. Temos ali projetos de leis tramitando de nossa autoria, de muitos colegas da casa, lei municipal, inclusive, de combate ao bullying da nossa autoria, da época que eu fui vereador. Então, assim, principalmente ser proativo, estar presente e estar ativo nesse debate. Falando em educação, o senhor tem notícia boa para aquele pessoal que passou no concurso de educação? Sim, Paulo. Primeiro, é uma área também que eu defendo bastante. Na Assembleia, nós aprovamos o Estatuto Goiano do Concurso Público. Todo concurso hoje em Goiás tem que ter um cronograma de nomeação, né? E não pode ser concurso exclusivamente para cadastro reserva. Isso graças ao Estatuto Goiano do Concurso Público que eu relatei na Assembleia. E hoje foi dada a notícia publicada no Diário Oficial, o chamamento de mais 631 aprovados com a presença efetiva da SEDUC, secretária Fátima e o governador Ronaldo Caiado, já sinalizando mais de 3 mil aprovados desse último concurso, que é de 2022. Agora, nesse mês de junho e julho, as pessoas ficam responsáveis por encaminhar a documentação e já em agosto, a seu efetivo exercício na atividade como professor aí nos 246 municípios goianos. Então, boa sorte a esses educadores, né? E é bom saber que a gente tem esse time que chega motivado para acompanhar de perto essa realidade. São mais de 8 bilhões de investimentos em educação, só com o governador Ronaldo Caiado nesses 2 mandatos. E o que a gente acompanha de perto é a transformação, tanto é que o resultado é o primeiro lugar na educação do país. Educação é tudo, né, deputado? Educação forma, por exemplo, para chegar onde chegou, o senhor passou pela educação. Sim, Paulo. Quantos anos o senhor estudou? O senhor tem isso na cabeça? Paulo, como se diz, a vida toda eu acredito que é estudar, né? Mas assim, depois que eu formei, ainda fiquei... Mesmo nas atividades políticas ali, de partido, etc., eu dedicava um tempo, acordava 5 horas da manhã para estudar e tal, e até consegui passar também no concurso para procurador de Estado. E o que eu escolhi foi isso, estar do lado de cada política para buscar defender educação de qualidade para as pessoas, a mesma oportunidade que eu tive.
O senhor é procurador licenciado. Procurador licenciado, professor universitário, né, com muita felicidade. Olha aí. A educação que seus pais lhe deram também, né? Esse é o maior legado que a gente pode transmitir, não só para os filhos, mas a gente que está na vida pública. E eu fico feliz, Paulo, porque lá no Legislativo eu estou nessa luta, temos colegas nessa luta e principalmente a gente vê um governador que realmente defende a educação. Muito bem. Educação tem que ser a obrigação de todos, né? Todos os entes, né? Federados e etc. e tal. E falando nisso, a Associação Goiana de Municípios realizou, na última terça-feira, o 5º Fórum Goiano da Desburocratização. E foi presidido pelo senhor esse fórum, não é isso? E o encontro reuniu gestores e lideranças para discutirem ações de simplificação da gestão pública aqui no estado de Goiás. Vamos conferir. Hidrolândia e Senador Canedo foram apresentadas como referências no Fórum Goiano da Desburocratização. O prefeito Fernando Peloso tem utilizado tecnologias inovadoras nesse processo. Criamos uma Secretaria de Inovação Tecnológica e através de software de gestão a gente tem conseguido aí pular todo esse processo, agilizar a questão de burocratização, tanto para os serviços internos da prefeitura, quanto na entrega de serviços para a população. Então, nós estamos tirando o senador Canedo da idade da pedra. Prefeitos, lideranças institucionais e representantes de entidades públicas e privadas participaram do fórum, que tem o objetivo de simplificar e modernizar a gestão pública, reduzir a burocracia e melhorar a agilidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. Nós precisamos cada vez mais melhorar o ambiente de negócio para atrair investimentos. Atraindo investimentos, você está conseguindo proporcionar emprego digno à população. E esses empregos e essa distribuição de renda traz a questão do ciclo virtuoso, né, da nossa economia. Atualmente, 25 entidades fazem parte do Fórum de Desburocratização, entre elas a AGM, Associação Goiana de Municípios, que abre as portas para esta 5ª edição. Os municípios têm que a cada dia estar mais eficientes, levando aos contribuintes, aos cidadãos, melhorias. Nós vivemos um mundo digital, onde tudo se resolve com mais agilidade e mais facilidade. E os órgãos públicos têm que tomar conhecimento dessas facilidades e passarem para os devidos contribuintes e toda a população em geral que espera por melhoria. Na programação, 4 pautas centrais. Uma delas trata-se do programa Cidade Empreendedora do SEBRAE, instituição que tem cadeira cativa no fórum. A palestra vai auxiliar os municípios em 8 eixos, entre eles a simplificação de processos internos. Especificamente da simplificação, nós temos atuado em apoio aos municípios na melhoria de processos, procedimentos, desburocratizando mesmo, criando fluxos, macrofluxos, auxiliando nessa construção conjunta. O presidente do Fórum, deputado Virmondes Cruvinel, ressaltou o papel da Assembleia Legislativa na garantia da modernização administrativa e destacou projetos em tramitação na Casa que vão auxiliar na simplificação da gestão pública em Goiás. Aí, deputado Virmondes, a matéria acabou, o senhor não falou lá, porque o senhor vai falar aqui agora sobre esse evento aí, sobre a importância dessa desburocratização. Paulo, eu agradeço muito primeiro o prefeito Zé Délio, presidente da GM, estava o prefeito Peloso lá, a prefeita de Senador Canedo, e a prefeita Zilmar, também de Serranópolis, e mais, tinha quase 10 prefeitos lá que participaram desse encontro. E o Fórum de Desburocratização é mais uma ação que nós fazemos na Assembleia, no sentido de deixar a vida do cidadão mais fácil. Então, diminuir burocracia. Nós já levamos o Corpo de Bombeiros, dialogamos com outras entidades também, como a Junta Comercial, que até, por sinal, essas 2 instituições receberam também selo de qualidade no atendimento aqui em Goiás. E agora nós fomos ouvir os prefeitos, né? Quais são as demandas, os problemas, mas também ouvir exemplos concretos do que eles estão fazendo de bom nas suas cidades para assegurar uma melhoria com relação a essa questão do cidadão ser bem atendido e com rapidez, que isso é desburocratizar. Então o prefeito Zé Délio contou com as suas experiências lá com relação à questão de alvarás, da vigilância sanitária, da parte ambiental do licenciamento, com agilidade, mas com legalidade, né? E também o prefeito Peloso contou um pouco da experiência de tirar o papel da administração, né? Um governo que você trabalha lá com um processo digital, então facilitando também essa sustentabilidade empregada.
bons exemplos que muitos municípios podem fazer. E o objetivo da Assembleia é fazer leis. Então a gente também está com um projeto de lei lá para não precisar de ter aí reconhecimento de firma para autodeclaração em processo administrativo, fortalecer essa ideia de utilizar ferramentas digitais para comunicar como cidadão, igual nós falamos com o João Campos. Então, assim, uma série de pautas legislativas também que vai nesse caminho aí de facilitar você que quer viver bem aqui em Goiás. Ou acabar, ou pelo menos reduzir bastante, né, o uso de papel, como acontece no governo, como acontece na Assembleia também. Sim, já processos aí já são processos digitais, né? E é legal isso, Paulo, até registrar também com relação à Assembleia. O presidente Bruno aí traz essa boa notícia que a Assembleia Legislativa de Goiás é a Assembleia que recebeu o selo diamante de transparência. Então, a maior, com maior transparência do país. E sem papel. Sem papel. Sem papel. Né? Vamos lá. O senhor não para, né? Os deputados todos, eu digo isso porque eu estou presente ali, vejo o trabalho dos senhores todos, mas o senhor também participou de uma homenagem, aliás, participou não, o senhor promoveu uma solenidade em homenagem a alunos do colégio WR e WR Júnior. Esses homenageados são estudantes que participaram das simulações das atividades da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, na Universidade de Harvard e também na Universidade de Yale, ambas nos Estados Unidos. Vamos ver. Conhecimento que vai além da sala de aula. O professor Tony tem preparado jovens em habilidades essenciais, como redação, oratória e retórica, em um projeto que simula os debates da ONU. Um aluno de 9º ano, por exemplo, do WRJ, já começa a debater temas perfeitamente atuais. Então, em janeiro, por exemplo, eu estive com um grupo em New Haven, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E lá foi bem interessante, porque os alunos puderam sentir, de fato, como é ser um delegado da ONU. Então, o evento que nós celebramos hoje é o evento Asia Democracy, que é um evento que ocorreu por Harvard, aqui no Brasil. Então, os alunos estão aqui recebendo essa homenagem por ter êxito num evento que foi bem interessante. No 2º ano do ensino médio, Ana Clara já decidiu, quer ser médica. Mas enquanto se prepara para o futuro, tem ampliado os conhecimentos e, no processo, descoberto novos talentos. E é muito bom ser reconhecida pelo esforço, porque isso dá uma motivação gigantesca para a gente continuar se esforçando e tentar fazer coisas melhores e melhorar ainda mais. A jovem é autora do melhor texto da América Latina, prêmio recebido durante a simulação da ONU. Eu falei sobre a ditadura militar, que é um período que eu acho muito tocante, justamente porque eu usei a figura de uma mãe, então eu sou muito inspirada. Minha mãe me criou sozinha, então eu consegui usar todo o meu sentimento. Ana Clara, grupo de estudantes do colégio WR que representaram o Brasil na missão internacional da Universidade de Harvard. E por essa conquista, receberam uma homenagem especial na Assembleia Legislativa de Goiás, concedida pelo deputado Virmondes Cruvinel. O parlamentar destacou o papel da educação na formação dos líderes do futuro. Vou deixar mais uma vez para o deputado Virmondes fazer esse destaque aqui ao vivo agora, sobre essa homenagem. Paulo, incentivar primeiro, assim, representantes de Goiás em competições do mundo, né? E é uma área que cada vez mais tem se fortalecido nas escolas particulares e que eu tenho conversado com secretários municipais de educação e com a secretária estadual, a professora Fátima, também, de trazer esse lance dos debates, da oratória, da simulação, para atividades também nas escolas públicas, porque é um momento que você, primeiro, a oratória, a oportunidade, o Paulo aqui é uma referência, por sinal, nisso, né? Imagina. É muito útil aí para qualquer profissão que você vai escolher. E também essa questão dos debates, você se preparar e levar isso para o ambiente da escola fortalece a formação acadêmica. Legal, parabéns pela homenagem. E fortalece também essa juventude que está chegando aí, porque na medida que ela vê colegas que foram homenageados, ela passa a se interessar por aquele assunto. Fala, opa, se eles foram homenageados, pode ser um bom caminho para mim também. É o que eu falo, Paulo, a gente às vezes só vê notícias ruins e maus exemplos. Então, a gente tem que homenagear pessoas que vão levar o nome de Goiás para o mundo aí e são exemplos, né? Verdade. Aqui não, viu, deputado? Aqui, notícia ruim a gente passa longe. Muito bem. E quer saber de... Chega essa história, brigou, matou o vizinho, não sei o quê, não sei o quê. Aqui a gente mostra que, fora disso, existem coisas muito importantes, muito interessantes para a gente mostrar. Exemplos bons, tá certo? Vamos lá? Vamos falar agora de mais um deputado, né, que não para. Aliás, ali eu estou para ver um deputado que pare, né? Ali não para. E o presidente Bruno Peixoto é um deles.
Ele esteve, inclusive, ao lado do vice-governador, governador em exercício Daniel Vilela, para conferir, lá em São Luís do Norte, o novo sistema de abastecimento de água, um investimento de quase 3 milhões de reais, que vai beneficiar toda a população do município. Vamos lá. As obras inauguradas em São Luís do Norte, município a 237 quilômetros de Goiânia, devem melhorar a qualidade de vida da população. O governador em exercício, Daniel Vilela, esteve na cidade para entregar a praça que leva o nome do pai, o ex-governador Maguito Vilela. O local tem à disposição parquinho para as crianças, fonte luminosa, academia ao ar livre, um quiosque e campo de areia, ideal para a prática de vôlei. Em seguida, Vilela inaugurou também o ginásio de esportes do município e assinou ordem de serviço para a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade. O projeto é avaliado em R$ 2.900.000. Hoje nós estamos aqui concluindo, através dessa obra, a universalização da água para a população de São Luís do Norte. Hoje, em torno de 15% da população aqui ainda não está assistida por essa água, mas com essa captação, com toda a rede que será construída, vindo de todo do Rio Vermelho, 5,5 km, né, de rede, nós vamos abastecer 100%. A água que é produzida aqui, existe a produção, né, tudo direitinho, mas ela é por poços. E os poços aqui, eles perdem muita vazão, principalmente na época da estiagem. E aí não tem água suficiente para distribuir, embora tenha o sistema normal de distribuição, de produção normal. Então nós fizemos um projeto, que é uma adutora de 5,5 km, que vai captar água no Rio Vermelho e vai ser bombeada para cá. Também foi assinada a ordem para a construção de uma ponte sobre o Rio das Almas, na GO 338, que passa em São Luís do Norte e vai até Goianésia. Acompanhado de uma comitiva de autoridades, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, o vice-governador foi até o local da futura construção. Acompanhei desde o início do projeto, da autorização do governador, para realizarmos essa obra tão sonhada e esperada pela população de São Luís do Norte e pela população de Goianésia. A ponte sobre o Rio das Almas deve beneficiar os moradores e o agronegócio de São Luís do Norte. Por enquanto, eles utilizam essa balsa, fornecida pela Goinfra, mas de acordo com a Secretaria Estadual da Infraestrutura, entre 12 e 15 meses, uma ponte nova estará aqui nesse local. O investimento do governo de Goiás será de 20 milhões de reais. Uma obra muito importante, o governador Ronaldo Caiado determinou que ela de tal forma fosse prioritária, que está no Fundeinfra. Então passou desde então a ser uma luta minha aqui do secretário Adib para achar aqui fornecedores, concluir os projetos e graças a Deus tudo deu certo e hoje é um dia de muita alegria, né, Adib? É uma satisfação muito grande estar podendo lançar uma obra de tamanha importância aqui nessa região, né? Aqui no Vale do São Patrício, que era uma obra esperada há muito tempo e com certeza nesse compartilhamento de trabalho que nós fazemos, Goinfra, CEINFRA, Governo do Estado, governador Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, hoje o objetivo nosso foi conseguido e com certeza nós vamos trazer muita alegria aqui para essa região. Elieudes Moraes, prefeito de São Luís do Norte, agradeceu o empenho executado pelo governador Ronaldo Caiado e explicou sobre os benefícios das obras para os moradores. Além de mudar a vida da cidade, vai mudar a vida das pessoas. Muita gente vai ganhar com isso, né? Não só pelo transporte, pela logística, mas o que vai criar uma situação de atrair novos investidores para o município, de atrair novos investidores em toda a área, toda a área rural, né, com confinamento, com empresas de cana-de-açúcar e vários outros investimentos. Eu acho que São Luís do Norte tem muito a ganhar com isso. Muito bem, né? Parabéns, obras vindo, né? São importantes para o progresso. Parabéns aí, governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela, o nosso presidente Bruno Peixoto, que amanhã, inclusive, faz aniversário. Muitas felicidades, né? Toda a equipe da Goinfra, Pedro Salles. Obra importante. Quem dá valor, às vezes, fala, a ponte não é obra importante. Vai dar valor, sim. Quem conversa com ali perto, você escoar uma produção, você garantir o desenvolvimento e o progresso de uma região, né? E por falar em obra, Paulo, aproveitar o gancho e fechar também mais uma notícia importante. Nós conseguimos aí levar um projeto daqui da FGR e o Grupo Flamboyant
para a Goinfra e vai ser feito aqui o viaduto aqui bem próximo do Oscar Niemeyer, o acesso ao Paço Municipal. Verdade, que é complicado você pegar ali. Muito bem. Abraço, né, presidente Bruno Peixoto, parabéns, né, desde já, aniversário é amanhã. Mas estaremos lá para dar um abraço nele. Vai ter muita festa, né, do jeito que ele gosta. Sem dúvida. Deputado Virmontes Cruvinel, obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Vou chamar o amigo aqui de professor Paulo Beres. Muito obrigado aí pelo seu conhecimento, pela contribuição com a comunicação de qualidade, né? Não só seu nome, mas de toda a equipe aqui. E a você que acompanhou. Muito grato pela oportunidade. Estou sempre à sua disposição para fazer a diferença e trabalhar com resultados aqui pelo nosso estado de Goiás. Pois é, sozinho a gente não faz nada. E tem gente que vai deixar a gente, por enquanto, sozinho, porque vai receber visita em casa, daquelas visitas que vêm para ficar. A nossa mamãe, Juliana Junqueira, vai se afastar a partir de amanhã já, para poder dar à luz a Júlia, para fazer companhia para o Joaquim. E também para o papai. Assopra aí, Juliana. José Anselmo. José Anselmo, tudo com J. José, Juliana. Foi meu aluno, José Anselmo, viu? Parabéns, Juliana e José Anselmo, por esse presente aí da vida, né? Legal, parabéns. Então, um abraço para todos vocês, obrigado pela companhia. Que venha com muita saúde esse bebê, Juliana, a gente já está com saudade. Volte logo. Abraço a todos. O TBC Memória conta como foi um programa do governo Getúlio Vargas que doava terras para famílias pobres no interior de Goiás, mas que não